Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja conosco durante esses minutos, essa hora que ficaremos juntos estudando aqui o Evangelho, não só agora, né, mas depois que terminarmos, que possamos continuar nesse clima de paz e de harmonia, que é tão importante para todos nós, né? Então, aqui de Pernambuco, muito bom estar conversando com vocês. Hoje está uma chuva e trovoadas aqui, né? Eu espero que não atrapalhe nada na internet, nem energia elétrica. Está chovendo muito hoje aqui em Pernambuco e muitos trovões. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o nosso trabalho e deixar a natureza fazer a parte dela. E o assunto de hoje, o nosso tema que foi nos dado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, que é o capítulo sobre que trata de uma das bem-aventuranças, que é Bem-aventurados os aflitos, né? O capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, e causas anteriores das aflições. Então a gente estuda muito, que foi, eu acho que já foi o estudo já anterior, que até o assunto anterior, que é causas atuais. Muitas vezes a gente, tudo a gente diz, foi porque isso é o que eu estou pagando, coisas de outras vidas, de outras reencarnações. Então agora eu estou resgatando os meus débitos. Eu devo ter sido uma pessoa muito má na outra vida e nessa eu estou pagando pelo que eu fiz. É reencarnação, por escolhas ruins que fizemos, por atitudes ruins que tivemos e até como a lei de ação e reação está atuando na vida de todos nós, chega o momento da gente responder através de um aprendizado, que o sofrimento é um aprendizado para nós, não é castigo de Deus, não é karma, né? Como a gente vê até no meio espírita pessoas usando esse termo karma, o karma. Karma quem usa mais são os budistas, as pessoas lá do Oriente, né? Porque na doutrina espírita o termo certo são as provas e as expiações. Ou seja, através do sofrimento a gente vai tirar lições para não voltarmos a praticar aqueles erros do passado. Mas não só através do sofrimento, é também através do trabalho e através do amor. A gente só tem aquela coisa de, não, eu tenho que sofrer bastante, eu tenho que sofrer para eu pagar as coisas que eu fiz no passado e agora, quando eu desencarnar, eu ter direito a uma vida mais feliz. Mas também através do trabalho, através do amor. Quando a gente faz alguma coisa em prol do nosso semelhante, em prol do nosso próximo, dos animais, das plantas, ou seja, se a gente está construindo um mundo melhor, com certeza nós estamos também, como diz, né, Paulo disse certa vez, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então é através do amor, do trabalho, das boas obras, que também a gente resgata erros de vidas passadas ou erros da vida atual. Mas o assunto hoje é causas anteriores. Hoje nós vamos falar das causas que tá em vidas passadas. É aquela, né, que a gente diz assim, meu Deus, mas por que fulano passa por isso? Quando a gente não tem entendimento. Aí a gente diz assim, mas meu Deus, por que isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Enquanto uma pessoa nasce com uma vida tão boa que às vezes a gente olha assim, a gente não sabe como é a vida daquela pessoa. Do mesmo jeito que a gente julga mal as pessoas para falar mal, para dizer que aquela pessoa, o lado negativo daquela pessoa, sem ao menos conhecê-la, às vezes a gente julga nesse sentido de dizer que a pessoa é muito feliz, que a pessoa tem uma vida muito melhor do que a nossa, como nós gostaríamos de estar vivendo a mesma vida que aquela pessoa vive. E quando na verdade a gente não sabe, né? Mas vamos dizer assim, que aquela pessoa, enquanto uns está num momento de grande tristeza e de grandes aflições, problemas de doenças, problemas sentimentais, muitas percas na vida. Um exemplo, uma criança nasce, a gente vê muito isso, sente muito isso quando a gente vê sofrimento na infância.
Então, enquanto uma criança está lá, né, vivendo maravilhosamente com seus pais, uma vida financeira boa, com bons brinquedos, recebendo muito carinho, recebendo muito amor, tá lá uma criança que nasce num país, né, muito pobre ou numa cidade esquecida assim pelos pelos políticos, os governantes, e ali aquela pessoa passa necessidade, falta água, falta alimentação, falta até vestimenta. Então, por que isso? Aí eu vejo muito, sempre durante toda a minha vida, eu sempre escutei pessoas falando, né? Então, se Deus é tão bom, se Deus é tudo isso que é falado na Bíblia, que Ele é tão poderoso, por que Ele permite essas coisas? Aí nasce uma criança com doenças, já nasce com doenças tipo microcefalia, hidrocefalia, problemas cardíacos, cânceres. Então, por que tudo isso? Então, são coisas assim, principalmente quando a gente vê isso na infância, são coisas que a gente pensa assim, a explicação só pode ser em vidas passadas. Porque um Deus de amor não iria dar a uns uma vida tão boa, tão plena, e a outros uma vida tão cheia de sofrimentos. Então é isso que trata desse item aqui, que é o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é causas anteriores das aflições. Eu vou ler a mensagem é um pouco extensa, mas eu vou ler um pedacinho que deixa bem claro o que esse título quer nos apresentar. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, isso já falando do item anterior, que é causas atuais das aflições, né? Pelo menos na aparência que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, é a perda de seres queridos e de arrimos da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderiam impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar impotentes para mudarem por si mesmo, e que os colocam à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Então, por que isso? Onde é que está a explicação? Então, isso é uma dúvida, uma questão que só a reencarnação nos explica. Porque se a gente for olhar, assim, outras pessoas, eu vejo muita gente, assim, revoltadas com isso. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Uma criança ser vítima de um estupro. Por que isso? Aqui em Pernambuco, há alguns anos atrás, teve um caso que chocou muito, acho que chegou ao Brasil inteiro, né? Que foi um circo, né? Chegou aqui no Recife, e uma criança estava lá naquele tempo que ainda podia, né? Que graças à nossa evolução planetária, agora foi abolida essa coisa de nos circos ter os animais, né? Que os animais sofriam bastante. Mas um leão estava lá numa jaula e uma criança se aproximou da jaula e ele conseguiu, com a garra dele, puxar a criança e tirar-lhes a vida. Então isso aqui foi uma coisa que trouxe muita comoção, trouxe muita revolta das pessoas, revolta contra o circo, revolta contra o leão, revolta contra Deus, revolta contra tudo e contra todos. E eu lembro que na época teve mensagens de entidades amigas, superiores,
dizendo que a criança, no plano espiritual, já se encontrava numa situação boa, tinha sido resgatada pelos espíritos amigos, já estava lá sendo bem amparada, e que foi um resgate de vidas passadas, porque lá, naquela antiga civilização romana, ele foi daqueles que jogavam os cristãos para serem devorados pelos leões. Então ele resgatou um débito grandioso que ele tinha do passado e que no plano espiritual ele já estava numa situação melhor. Então só a reencarnação que explica realmente essas dores e por que passamos por isso. Eu conheço um amigo que ele diz assim, é a gente que é espírita, Romildo, e até nas palestras dele ele fala muito isso. É uma coisa ruim de ser espírita, até de uma forma engraçada, uma coisa ruim de ser espírita é porque a gente não pode mais ficar naquela coisa de reclamar, de ficar dando uma de vítima. Ah, meu Deus, que vida! Por que que eu passo por isso? Por que que minha vida é só sofrimentos? A gente não pode, porque a gente já tem um esclarecimento. A gente sabe que a origem está no passado, ou na atual existência, ou em vidas passadas. E Deus é tão misericordioso que a gente vai pagando por parcelas o que a gente fez em vidas passadas. Se a gente fosse pagar tudo de uma vez, a gente não iríamos aguentar. Então a gente recebe o fardo conforme se a gente vai aguentar carregar aquele peso. Então estávamos lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos aqui na Terra, e lá a gente não lembra, assim, a lembrança, assim, a gente tem aquilo no nosso subconsciente. Fomos nós, esse atual sofrimento, as dificuldades que a gente passa, fomos nós mesmos que pedimos lá no plano espiritual. Que a gente sabia, a gente lembrou do nosso passado, de nossas existências, de algumas de nossas existências, a gente se lembrou, então a gente disse, não, na próxima reencarnação, já estou me preparando aí para revestir novamente um corpo de carne, então nessa próxima existência eu quero passar, eu não quero que as coisas sejam tão fáceis para mim, eu quero passar por algumas dificuldades, a gente escolhe as dificuldades, a gente escolhe pessoas que foram inimigas nossas no passado, não, mas agora eu quero que ela reencarne junto a mim, que ela venha na minha família, que ela venha como um filho, como um esposo, uma esposa, eu quero essas pessoas ao meu lado. Aí quando chega aqui, que as coisas começam a acontecer, a gente começa a reclamar. Oh, que vida, meu Deus, mas por que isso? Aí eu sofro, eu escutava muito minha mãe dizer isso, eu sofro desde que eu coloquei os pés aqui na terra. Quando na verdade não é assim, né? A gente sabe que todos nós passamos por dores, passamos por dificuldades, mas se a gente for olhar a nossa vida, a gente também passa por momentos de alegrias. Todos nós, assim, se for assim, fecharmos os nossos olhos e mentalizarmos coisas boas que aconteceu conosco, aí a gente vai se lembrar. Tem gente que tem muita dificuldade. Uma colega minha disse que foi a psicóloga, e a psicóloga pediu para ela relembrar fatos bons da vida dela desde a infância e fatos ruins. Façam uma lista de fatos bons e ruins e envie para mim. Aí ela disse que com os fatos ruins, no instante ela fez uma lista enorme. Ela pediu uns dez acontecimentos, mas ela disse que lembrou logo de uns 20 e saiu colocando. E quando foi para se lembrar de coisas boas, ela disse que quando chegou no terceiro item, já não tinha mais nada para falar. Então é quando a gente se engana, né? Porque se a gente for se lembrar, até as pequenas alegrias, o nascimento de um filho, é uma coisa que a gente tinha muita vontade de comer e uma certa vez a gente conseguiu comer aquilo. Um momento que a gente fez uma amizade. Veja só, a alegria que é quando a gente faz uma amizade nova. Quando a gente conhece pessoas novas, que são os encontros, né? Que a gente olha para uma pessoa que tem uma afinidade e não sabe explicar por quê. Aí, hoje em dia a gente sabe que já almas, espíritos se reencontrando, afinidades do passado, como também acontece o contrário. Aquela pessoa que a gente olha e de cara a gente já não sente
sentimento tão bom, tão positivo? Por que que eu não gosto dessa pessoa? E, às vezes, né, na maioria dos casos, são inimigos do passado. Como também tem pessoas que a gente tem essa sensação ao conhecer, e depois, quando a gente conhece melhor a pessoa, a gente passa a admirá-la, passa a ter uma afinidade, um carinho, que talvez é alguém, eu já vi casos assim, porque foi alguém que nos fez mal no passado, mas agora a pessoa está mudada. Então, a primeira vez que a gente vê, a gente sente aquela energia, né, de medo, aquela energia de receio, de insegurança com relação à pessoa, mas depois quando a gente começa a se aproximar, começa a conversar, a gente já sente uma outra atmosfera, assim, uma outra energia naquela pessoa que faz com que nos sintamos bem com relação a ela. É a prova que a pessoa mudou, não é mais aquela do passado, é a prova que nós mudamos, não somos mais aqueles do passado. Estamos dando uma melhorada, uma evoluída, um crescimento, subindo um degrau na nossa escala evolutiva. Então, há muitas pessoas que rompem com Deus, ficam de mal com Deus com relação a isso, né? Quando acontece alguma coisa de muito ruim na sua vida, ou com alguém da comunidade, ou às vezes até notícias que a pessoa vê pela televisão. Aí eu conheço pessoas que, a partir de agora, eu não acredito mais em Deus. Porque como é que existe um Deus que as pessoas dizem que é de amor e ele permite que uma coisa dessa aconteça? Então não mais acredito. Muita gente que hoje em dia se dizem descrente, se dizem ateus, porque se decepcionaram com o Pai, com o nosso Criador, por causa dessa revolta que há quando a gente olha por que essa pessoa passa por isso se ela não fez nada para merecer isso. E nós que somos reencarnacionistas, nós que somos espíritas, sabemos o porquê de cada coisa. A gente que é espírita, a gente já tem um esclarecimento melhor. Porque existem outras religiões que acreditam na reencarnação, mas elas às vezes acreditam de uma forma diferente, que nós vamos reencarnar em animais, e em plantas, e nós espíritas não, sabemos que a gente ou estaciona ou estamos sempre em constante evolução. Então a gente sabe melhor ainda o porquê de certas coisas da vida. Então, mas mesmo assim eu já vi pessoas da casa espírita, espíritas antigos, trabalhador, assim, fundador de casa espírita, nesses meus 27 anos de doutrina espírita, eu já vi muitos casos de pessoas que, não, porque quando uma coisa sai daquilo que ela planejava, a pessoa já se revolta contra Deus, contra a espiritualidade. Então, eu conheci uma pessoa que já se revoltou contra o espiritismo, se afastou dos centros espíritas, porque enviuvou, porque o marido desencarnou. Então, ficou tão revoltada com relação a isso que hoje em dia não quer nem saber de religião nenhuma. Então, a gente quer sempre as coisas do jeito que a gente quer, como se a gente pudesse manipular Deus, como se a gente age como se não tivesse esclarecimento, como se não tivesse conhecimento, porque uma pessoa que tem o conhecimento que a gente tem, porque segundo Emmanuel, né, todo conhecimento que nós temos, a gente assume um compromisso com ele. Então, se eu acabo de ler uma mensagem como essa do Evangelho segundo o Espiritismo, então eu já sei daquilo. Então eu não posso dizer, se eu soubesse, eu não tenho conhecimento. Quando eu desencarnar, vou chegar lá no plano espiritual, querendo enganar os espíritos superiores, quando eles me perguntarem, mas meu irmão, por que fizeste isso? Porque eu não sabia. Não, a gente não vai poder dizer isso, que a gente já tem um conhecimento, nós já temos um esclarecimento relacionado a muitas coisas. Então, tem coisa que não cabe mais a nós espíritas, a gente tem que ver, é um aprendizado constante que a gente tem, então a gente tem que olhar o que a gente aprende, não é que a gente vai mudar do dia para a noite, que vamos nos tornarmos espíritos perfeitos, mas a gente tem que ir trabalhando os nossos defeitos
e procurando dia após dia ser uma pessoa melhor. Se a gente cai, passamos por sofrimentos e caímos, e a gente sabe que vamos nos levantar. É o gato que queria sair aqui. A gente hoje, não, meu Deus, eu sou uma pessoa que estou tentando me melhorar, estou tentando ser uma pessoa diferente, mas de repente eu caí em alguma tentação. E quando falo em tentação, são várias, até fala mal de alguém. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, um dos piores defeitos que eu tenho, que eu já reconheço isso, é que eu não consigo controlar minha boca quando é para falar mal de pessoas. Eu tenho assim um prazer enorme de falar mal das pessoas. Mas assim, de uns tempos para cá, conhecendo o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus, eu já vejo assim como isso me faz mal. E quando assim eu não me controlo, tá numa roda de conversa, aí eu sei algo sobre uma determinada pessoa, aí eu me controlo, eu não vou falar, eu não vou tecer comentários negativos, eu não vou fazer críticas, mas quando ela pensa que não, vai lá e solta, é mais forte do que ela, e ela vai lá e solta. Mas depois ela diz que sente uma angústia porque caiu. Aí eu digo, mas você está mudando, você está melhorando, porque você já não se sente bem com isso. Antigamente você tinha um prazer enorme de fazer aquele comentário, de divulgar o mal alheio. Hoje em dia você faz, ainda faz, mas você já se sente mal. Você já está querendo mudança na sua vida. Então isso é com relação a qualquer outra coisa. A gente pode cair. Não, eu fiz o comentário, não deveria ter feito. Eu fiz o comentário, mas eu estou arrependido. Então, qualquer outra coisa na vida, eu estou arrependido. Então, é a prova que a gente está se modificando. Segundo, os espíritos amigos, os espíritos superiores, eles falam em mensagens mais atualizadas que nessa atual reencarnação, nós que estamos revestidos em corpos físicos, que também temos os desencarnados, né? Aqui comigo tem os desencarnados, aí com vocês tem também acompanhando nessa conversa nossa virtual. Mas, segundo eles, nessa atual existência, nós estamos na nossa melhor versão. Quer dizer, entre vidas passadas, que se a gente fosse se lembrar, que a gente sai daquela fantasia, aí eu fui rei, eu fui rainha, eu fui príncipe, eu fui princesa, aí eu morava num castelo. Não, se a gente fosse saber quais foram as nossas vidas passadas, a gente sentiria muita vergonha, porque não foi coisa nada muito bonita não que nós fizemos não. E fomos pessoas simples, tivemos reencarnações como ricos, mas também tivemos como plebeus, como pessoas pobres. Tudo isso de tudo a gente já passou em nossas constantes vidas, em nossas constantes passagens aqui pelo corpo. Então, se a gente fosse lembrar de tudo, não é um passado nada bonito. Então, mas se a gente hoje está tentando ser uma pessoa melhor, a gente já busca uma doutrina, uma religião, uma ciência, uma filosofia, como quer que nós queiramos nos referir à doutrina espírita, se a gente já procura tentando se melhorar, tentando fazer algo diferente, tentando mudar, ajudar as pessoas, então nós estamos na nossa melhor versão. Diante do que somos no passado e que nós somos agora, nós estamos na nossa melhor versão. É tanto que alguns espíritos, às vezes, quem participa de reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, muitos chegam na mesa mediúnica e falam, mas quem era, né, tu? Quem eras? E hoje está por aí fazendo campanha do quilo, sai com um saquinho nas costas, arrecadando alimentos para as pessoas mais necessitadas. Hoje em dia estás aí fazendo preces por pessoas que você vê que precisa. Aí eu estou vendo que você mudou. Alguns chegam com uma certa ironia, tá querendo dar uma de santo, mas de santo não tem nada, porque no passado o que fez comigo, mas outros enxergam em nós a nossa mudança. E a melhor desobsessão é essa, é a nossa mudança interior. Por mais que eu vá à casa espírita tomar passes,
tomar água fluidificada, se eu assisto aquelas palestras e eu não absolvo nada para dentro de mim e faço uma modificação, não vai adiantar não. Então o que eles mais observam em nós, os nossos inimigos do passado, que hoje estão revestidos não no corpo de carne, mas estão aí como espíritos, como desencarnados, o que eles mais enxergam em nós é a nossa mudança. Às vezes eles dizem assim, mudou de corpo, era um homem, agora está como uma mulher. Era uma mulher, agora é um homem, mas eu conheço essa pessoa que tanto me prejudicou no passado. Mas quando a gente modifica a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, aí eles enxergam a nossa mudança. E muitos desistem de nos perseguir, de querer vingança, e vão lá, procuram uma ajuda também para eles, e são resgatados e são levados para um bom lugar, para se preparar para uma nova vida, uma nova existência, muitas vezes junto a nós, né? Juntos a nós, para a gente dar continuidade a essa tarefa, que é a tarefa do amor. Então, quando a gente tem essa revolta, mas para nós, Jesus disse o quê? Eu vos enviarei um outro consolador, o Espírito da verdade, aquele que vos falará coisas que eu não vos falei. Então vem a doutrina espírita, é lançado o livro dos Espíritos, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pentateuco, né? Kardeciano, e junto com esses espíritos tão elevados que deixaram essas mensagens, juntos a esse trabalho tão importante deixado por Kardec. Então vem e nos consola, vem e nos esclarece. Porque tem um capítulo como esse, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui a gente tem justiça das aflições, tem a explicação das causas anteriores das aflições, causas atuais, por que a gente esquece do passado, por que temos que ter motivos de resignação, fala sobre o suicídio e a loucura, sobre o bem e mal sofrer, e entre outros e outros assuntos que tem aqui nesse capítulo 5. A gente está passando por um momento difícil na nossa vida, e de repente a gente dá de cara com um capítulo como esse, o capítulo 5. Eu me lembro que, como eu falei, né, eu sou espírita desde 1997, e eu entrei na doutrina espírita assim, foi justamente nesse capítulo. Eu com 16 anos, cheio de problemas, cheio de conflitos, e fui na casa de um amigo conversar, passar o dia, e a mãe dele estava adentrando, dando os primeiros passos na doutrina espírita, e tinha sido sorteada com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, tinha sido presenteada com o Evangelho segundo o Espiritismo na casa espírita que ela estava começando. Então, quando eu cheguei lá, já de tardezinha, aí eu vi vários livros numa estante e vi a figura de Kardec na frente e o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu me lembro que com 16 anos eu já me achava cheio de problemas, cheio de dificuldades, não sabia nem ainda o que é que eu iria passar na vida, né? O que é que eu iria enfrentar na vida, tanto coisas boas como coisas ruins. Mas com 16 anos eu já me achava o sofredor, e muitas vezes vinha aquele sentimento de tirar a própria vida, vinha o pensamento do suicídio. Então eu peguei aquele livro e abri a esmo, ao acaso, e a mensagem foi justamente esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu já achei bonito o título do capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos. Como eu era de família evangélica, eu já sabia que era uma frase do Cristo. Então, mas a mensagem foi o item 14, o suicídio e a loucura. Então, quando eu li essa mensagem, eu nunca esqueço. Se for falar assim, quais as coisas alegres que já aconteceu na sua vida, uma foi essa. Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez, abrir e encontrar essa mensagem sobre o suicídio e a loucura, e como essa mensagem me fez bem. Como eu li essa mensagem,
devorando cada estrofe, cada parágrafo, e como aquilo me fez bem. Então, meses depois, eu fui participar de um evento espírita, o Intercep, que é a integração de vários espíritas, vários centros espíritas de Pernambuco, e no dia eu fui sorteado com o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro fez uma mudança enorme na minha vida, uma modificação maravilhosa, porque de ficar revoltado, de ficar reclamando da vida, achando que essa vida não tem valor, esse livro me trouxe um bálsamo, me trouxe uma luz que eu carrego comigo até hoje. Então, é muito importante para todos nós estudarmos, conhecermos, levarmos para outras pessoas. É a maior caridade, né? Se fez tão bem para mim, se fez tão bem para você, então que a gente também possa levar para outros esse conhecimento, esse esclarecimento. Muitos não irão aceitar, mas muitos estão receptivos para isso, para conhecer essa doutrina e colher os frutos que ela nos traz. Então, para aceitarmos o sofrimento, sofrimentos grandiosos, é necessário deixarmos o Espiritismo entrar de verdade em nossos corações. É como diz, né? Muitas vezes a gente entra na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entra dentro de nós. É por isso que tem gente que diz assim, meu Deus, eu estou tão admirada, porque tal pessoa deixou de ser espírita. Então, na verdade, eu acho assim que aquela pessoa nunca foi espírita, né? Porque tem gente que deixa por vaidade, por revoltas, por vários motivos, aí deixa de ser espírita e sai falando mal do espiritismo em tudo quanto é canto. Então, na verdade, essa pessoa, o espiritismo nunca entrou dentro dela. Ela estava dentro do espiritismo por algum motivo, por alguma razão, ela estava ali frequentando a casa espírita, desenvolvendo trabalhos, mas quando alguma coisa foi de encontro ao que ela esperava, contra a sua vaidade, contra os seus desejos, a pessoa se revolta e deixa de ser espírita. Então, é complicado, como uma amiga minha diz, Jesus, ela diz, fez uma lavagem mental em mim, porque eu não me lembro nada do que eu aprendi no espiritismo, eu agora sou de outra religião. Eu digo que foi, mas eu me lembro que na época que ela frequentava lá, ela ficava aquilo ausente, enquanto a gente estava bem empolgado com alguns trabalhos, com mensagens que a gente recebia. Quando a gente saía para a campanha do quilo, ela sempre era aquela coisa assim mais distante. Então era uma coisa que nunca preencheu ela por completo. Talvez ela agora está em uma outra religião que está lhe fazendo bem e sem problemas nenhum isso. Mas assim, que eu acho assim que a pessoa que realmente adentrou no espiritismo, deixou-se envolver por esse consolador prometido por Jesus, essa pessoa eternamente será um espírita. É outra coisa que eu vi numa palavra de Haroldo Dutra, ele falando, né, que as provações e as provas e as expiações que passamos não vêm todas de uma vez. Ele até falava de uma forma assim engraçada, né? Porque a gente diz, não, porque minha vida é um mar de sofrimento. Mas ele diz assim, no momento você pode estar passando uma decepção amorosa, mas não está passando uma crise financeira. Você agora pode estar passando uma crise financeira, mas não está passando uma doença, ou em você ou na família. Quer dizer, a vida da gente não é um mar de sofrimentos. A gente passa por momentos bons e por momentos ruins. E tudo que a gente está passando de ruim vai passar. Porque nenhum sofrimento ele é eterno. Então, às vezes, a gente está passando por aquele sofrimento, ele vai acabar e depois já virá outro. Tem isso no livro de André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos. Ele fala sobre isso, que eles acompanham uma família através de uma prece que um adolescente de 15 anos faz. Então, nessa prece, a prece é com tanto fervor, com tanta fé, direcionada ao espírito da avó dela desencarnada, que a avó está lá no plano espiritual e sente as vibrações da prece, da oração. Então, quando a gente faz realmente uma prece, como Chico Xavier dizia, se a gente soubesse o valor que é orar, a gente estava sempre em oração, agradecendo,
pedindo ajuda dos bons espíritos para nos ajudar diante das dificuldades da vida. A gente estava sempre em prece, porque as energias, os fluidos, os benefícios da prece é, é a coisa mais linda, mais maravilhosa que existe, e a gente ainda não tem a noção sobre isso. Quem é médio vidente já consegue, quando uma pessoa faz uma prece, quando um grupo faz um evangelho no lar, o que é que acontece naquela atmosfera? O que é que acontece naquele lugar? As energias, os espíritos amigos trabalhando. Então isso é muito importante. Então essa jovem, ela faz uma oração, chega lá, a avó dela desencarnada, e ela pede a ajuda dos seus superiores, porque estava tendo muitos conflitos dentro do seu lar e ela não aguentava mais. Então os espíritos descem lá do plano espiritual, vêm aqui na casa dela e começam a ajudar. E viram que todos os conflitos se davam por causa de uma desencarnada, que era a mãe dela, que havia desencarnado e que não estava aceitando bem o desencarne, as mudanças que estavam ocorrendo em casa. Então foi todo um trabalho da espiritualidade junto com aquela entidade para levá-la e deixar aquela família em paz. Aí eu me lembro que no final do livro, André Luiz pergunta, tá parecendo um final de novela ou de conto infantil, que diz assim, fim e foram felizes para sempre, fim. É isso que vai acontecer nessa família? A um dos espíritos superiores respondem, não, essa família passará por dores, por percas, por algumas dificuldades. Voltará a enfrentar dificuldades, mas agora elas vão passar por um período de paz. E mesmo quando essas dificuldades surgirem, elas já vão saber enfrentar de uma outra forma, encarar de uma outra maneira. Então tudo é isso, é como a gente está vendo, o sofrimento, ele se torna grandioso pela forma como a gente está passando por ele. Tem gente que está passando pelo mesmo sofrimento que eu e está passando de uma forma completamente diferente, está alegre, está animada, está com fé que aquilo vai passar. Eu sou da área da enfermagem e já pude trabalhar com um paciente com câncer. E a vida a gente assim, meu Deus, muita gente diz assim, Deus me livre, até da própria enfermagem, diz assim, Deus me livre nunca trabalhar com paciente com câncer, porque eu não vou aguentar ver aquele sofrimento todo. Nunca, eu quero trabalhar com qualquer coisa, mas paciente com câncer, não. E por duas oportunidades eu tive um emprego e fui trabalhar com pacientes atingidos por câncer. Um é no Hospital Oswaldo Cruz, aqui do Recife, e outro no Hospital do Câncer, aqui de Pernambuco. E nas duas oportunidades a gente pode ver que existem duas formas, né? Ou é aquela pessoa bem desanimada que está se entregando, como os outros pensam que são os pacientes com câncer, pessoas que estão bem desanimadas, que estão destruídas, mas na maioria das vezes não é nada disso. São pessoas alegres, são pessoas animadas, são pessoas carinhosas, são pessoas assim que têm uma esperança, uma fé imensa que irão ficar curadas. E algumas até dizem, mesmo que eu não fique curada, mas Deus, no outro lado da vida, seja lá qual for a religião que elas tenham, mas ela diz assim, são espiritualistas, né? Elas creem que tem algo melhor para ela após ela deixar aquele corpo de carne que está sofrendo aquela doença. Então, na maioria das vezes, o lugar de quimioterapia, o setor de quimioterapia não é um lugar de sofrimento. Pessoas animadas, pessoas felizes, chegam, nos presenteiam, nos dão abraços. Então, todo sofrimento vai pela forma como a gente está encarando ele. Às vezes, uma simples dor de cabeça já serve para estragar o dia de alguém. Um simples sair na rua e alguém nos olhar de cara feia, ou ver que tem alguém falando mal de nós, rindo de nós. Então, aquilo já estraga o nosso dia. Veja que poder a gente dá às pessoas. Das pessoas conseguirem estragar o nosso dia. Eu me levantei bem, eu fiz minha oração, eu estou saindo para trabalhar, para fazer alguma atividade, seja lá o que for, mas pelo fato que alguém me olhou de cara feia, eu percebi que alguém está rindo de mim, porque
eu percebi que alguém cochichou, falou mal de mim, ou soltou uma indireta, pronto, aquilo já estragou o meu dia e pronto. Chega a noite e eu tô lá derrubado, destruído. Então veja só, né? A gente tem, tudo é a forma como encarar. Como já tem outras pessoas que dizem, eu percebi, eu nem ligo, nem ligo, quem tem sua boca diz o que quer, né? Então vai de acordo como a gente encara a nossa vida. Até o trabalho, tem que dizer, meu trabalho é horrível. Aí eu me canso muito trabalhando, até na casa espírita tem pessoas que dizem, ah, meu Deus, eu tô tão cansada. Hoje eu vim para esse trabalho. Então, é quando a gente não faz as coisas com amor. E quando a gente faz com amor, a gente não sente esse cansaço todo. Aí eu tô indo, hoje é o trabalho que eu gosto muito. Hoje é a palestra, vou assistir a palestra. Hoje é a campanha do quilo. Hoje é a evangelização infantil. Então, se a gente vai com aquele amor, com aquela vontade de ajudar, aquilo não vai se tornar pesaroso para nós. Mesma coisa é o nosso trabalho, que a gente ganha a vida com ele. Se a gente vai assim, não, eu tô indo. Ai, meu Deus, é muito difícil uma pessoa que dizer assim, eu gosto do meu trabalho. Eu sinto prazer em trabalhar. A maioria das pessoas não gostam e ficam felizes quando chega um feriado e ficam felizes quando não trabalham no final de semana. Ah, sextou, sábado e domingo eu tô longe daquele inferno. Mas tudo porque a pessoa não gosta do que faz. Se a pessoa procurar colocar um prazer, ver o lado bom do seu trabalho, ele vai se tornar menos cansativo. Então, o único prazer, o único remédio diante das aflições do passado é confiar em Deus. Quando confiamos em Deus, a gente lê esses romances assim, que traz algo de bom, né? Ele diz assim, espírita gosta muito de leitura. Até nossos irmãos evangélicos dizem isso, né? Uma vez eu vi um pastor evangélico dizendo, né? Quando a gente for conversar com espíritas, vocês tenham muito cuidado, porque espíritas são pessoas que leem muito. Espíritas estudam muito. Então eles têm uma conversa tão boa que a gente pode cair na conversa deles. Porque assim, segundo até uma revista, ela uma vez colocou que entre os espíritas estão entre as pessoas mais inteligentes que tem assim, na sociedade. São os espíritas, que são pessoas que leem, são pessoas que gostam de estudar. Então isso por uma parte é bom, né? Porque não são pessoas que aceitam as coisas sem questionar. São pessoas que têm um determinado nível de intelectualidade. Se não foi dessa vida, é de outras, porque eu já conheci pessoas que têm pouco estudo, mas quando falam assim, quando explicam alguma coisa relacionada aos ensinamentos espíritas, falam com uma clareza que a gente vê que é um conhecimento de vidas passadas. Então, quando nós que somos espíritas, a gente tem esse conhecimento e a gente vê nos livros, porque eu digo assim, o espírita gosta de ler, mas às vezes tem tanto romance que não ensina muita coisa não, né? Mas eu tô falando daqueles romances do Emmanuel, o Há 2000 anos, os 50 anos depois, o Renúncia, aquele outro de Alcione, o Renúncia, que é o de Alcione, o que também conta a história de o Ave Cristo, que conta a história de Quinto Varros. Todos esses livros a gente vê assim como esses espíritos, quando estavam aqui na Terra, quantas dificuldades eles passaram. Mas que foi uma coisa assim tão passageira. Foram coisas passageiras e hoje eles estão no mundo espiritual numa situação muito boa, numa situação muito elevada. Então quando Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Então, bem-aventurados é o quê? A gente vai colher os frutos no futuro do que nós estamos passando agora. Então, são pessoas assim que passaram por grandes sofrimentos na Terra, mas que hoje estão no plano espiritual numa situação muito maravilhosa. Como é o caso de Alcione, que é a mesma personagem do livro 50 anos depois, que é a Célia. Hoje em dia vive numa estrela, numa constelação de Sírios, que Emmanuel até fala no início do livro Renúncia. Eu não vou nem explicar para vocês como esse lugar,
quais são os trabalhos que eles desenvolvem, porque a mente limitada de vocês que vivem na Terra não irão compreender. Então veja só que coisa. Então tudo é passageiro, que a gente passa na Terra. Só o que não é passageiro é o que a gente aprende, é o que a gente faz de bom, é o que a gente vai construindo de melhor. E isso vai transformando tanto a nossa vida atual quanto nossas vidas futuras. Em pensar que nas próximas reencarnações nós seremos mais felizes. Tem que dizer, eu quero distância da Terra, eu não quero nem tão cedo reencarnar. Mas assim, a gente tem que pensar assim, né? Eu quero ter a oportunidade de futuramente voltar a essa terra que vai estar muito melhor, essa terra que vai estar bem mais avançada, não só no lado intelectual, mas no lado moral, e não ir para planos mais inferiores do que a nossa terra, planetas primitivos, tentar a nossa terra mudar, melhorar e a gente viver feliz aqui, numa a futura habitação de felicidade. Certa vez, eu vi essa história com Maíse Braga, falando sobre isso, sobre reencarnações, o que é que a gente está preparando de bom para as nossas futuras, já que a gente hoje passamos por dificuldades devido a coisas do passado, ou dessa existência mesmo, ou de outras. Mas a gente pode construir, como eu já falei, um futuro melhor, uma existência bem mais feliz. E teve uma história que aconteceu com o Chico Xavier, que ela sempre conta nas palestras dela, que certa vez Chico Xavier distribuindo lá as cestas básicas no centro espírita, e se reunia uma grande multidão, era uma fila enorme de pessoas que iriam ser beneficiadas por aquela cesta básica. E como a gente sabe, nós que trabalhamos em casa espírita, a gente que faz esse trabalho de entrega de cestas, esse trabalho mais assistencial, a gente sabe que tem aqueles enganadores, né? Sempre tem, sempre vem alguém nos alertar. A tal pessoa está recebendo lá, viu? Mas aquela pessoa não precisa, não. Aquela pessoa não tem que estar recebendo aquilo, não. Sempre tem isso, desde que eu me tornei espírita, que eu vejo essas conversas, né? E realmente, às vezes, a gente vai, de alguma forma, a gente descobre que a pessoa que chegou chorando, em lágrimas, dizendo que está passando por uma situação financeira difícil, que está precisando daquela cesta que é entregada na casa espírita, na verdade, aquela pessoa nem precisa daquilo. E certa vez isso aconteceu com o Chico Xavier. E aí veio uma pessoa e alertou: olha, aquela mulher ali, tá vendo? Aquela que tá ali na metade da fila, aquela mulher não precisa. Ela tem 3 casas de aluguel e não tem precisão de estar pegando aqui, não. Então não entregue a ela essa cesta. Quando chegar a vez dela, você passe na cara dela e peça para ela se retirar da fila. Então, conhecendo o Chico Xavier, como a gente sabe da história dele, da história de amor, da história de caridade e de fé, jamais ele iria fazer uma coisa dessa. Então, o que foi que ele disse, que também ficou como ensinamento? Deixa a nossa irmã, quando chegar a vez dela, ela vai receber sua cesta básica, porque ela já está se preparando, ela está já ensaiando o que vai acontecer com ela numa próxima existência. Ou seja, né, a pessoa está construindo para ela não tinha necessidade, mas com certeza nas próximas existências, devido a isso que ela estava fazendo, ela vai vir realmente com essa necessidade de pedir, de precisar de ajuda. É quando a gente vê, né, pessoas que chegam em hospitais, porque voltando a falar do trabalho, pessoas que chegam nos hospitais e inventam doenças para não ir trabalhar, para conseguir um atestado. Veja só que coisa essa pessoa está criando para si, né? Que coisa está criando para o seu futuro, ou nessa existência mesma, ou na próxima. Aí chega, engana o médico, aí se sente muito assim, feliz, porque muito esperto, porque está enganando as pessoas. Eu tenho um amigo que ele faz isso. Ele diz: Romildo, eu conto uma história na UPA ou no hospital que eu chego,
que comove o médico, ele vai lá e me dá 5 dias, já teve médico que me deu 10 dias, e eu vou ficar 10 dias afastado do trabalho, eu vou para praia aproveitar com a minha família. Então essa felicidade está sendo só momentânea, porque vai chegar um momento que vai ter que resgatar isso, resgatar esse débito que está criando para si, porque não está enganando a ninguém, ele pensa que está enganando as pessoas, está enganando a si próprio, e vai chegar um momento em que vai querer um trabalho. Ah, não, ela tem que dizer assim, que ele gostaria tanto de um trabalho e eu não consigo. Então vai ter uma dificuldade para encontrar trabalho que é para dar valor, quando conseguir esse trabalho, dar valor ao trabalho e saber o quão ele é importante em sua vida. Então, são esses os esclarecimentos. Vamos sempre nos lembrar da mensagem do Cristo, que diz, né, quando a gente se sentir tão... que é bom falar, né? Agora eu disse essas mensagens, que a gente tem que ser resignados, que nós temos que saber carregar as nossas dificuldades, mas com alegria, com fé em Deus. Mas basta a gente passar por dificuldade, a gente já não encara dessa maneira. A gente já fica entristecido, já vai nos dando uma revolta. Uma pessoa nos magoa, a gente já não consegue olhar aquela pessoa com bons olhos, porque somos criaturas ainda falhas, vivemos ainda num planeta de expiações e provas, mas estamos tentando mudar. Até a semana passada, né, a gente às vezes passa por testes na vida e muitas vezes a gente gostaríamos de viver uma vida assim, né? Só de orações, uma vida assim distante das pessoas. Ah, não, eu queria viver uma vida assim de um monge. Eu me trancar num lugar e só viver tipo num santuário. Então, como é que se a gente vivesse uma vida dessa, como é que a gente iria mostrar para nós mesmos se a gente mudou? Ah, não, mas é porque eu vivo em meditação, eu vivo em orações, eu vivo fechando os meus olhos e elevando o meu pensamento a Deus. Mas e se eu passar por um teste, como será? Se eu vivo distante das pessoas, eu vivo em isolamento. Então, às vezes acontecem certas coisas para a gente ver se realmente nós estamos colocando em prática aquilo que a gente aprende com nós que somos espíritas, com a nossa doutrina espírita, que nós aprendemos com o Cristo Jesus. A semana passada mesmo eu sempre estou fazendo boas leituras, sempre procurando estudar, e no grupo de Zap, né, no trabalho, uma pessoa que é uma coisa que mexe comigo é falar assim do lado profissional. Ah, você não fez tal coisa bem feita. Então é a vaidade, né? Que é sempre o elogio. Aí vem uma pessoa faz uma crítica e a pessoa ainda não sabe aceitar. Então uma pessoa no grupo, para todos, diante de todos, fez uma crítica com relação ao meu trabalho. Então, na hora senti aquele quinturão que já vai subindo e já fui preparando para escrever uma mensagem, dizer uns desaforos e de repente senti algo, não sei se um arrepio aqui na nuca, não sei se era a entidade amiga, não deu para saber, né, distinguir se era uma energia boa na hora ou se foi uma energia ruim, mas senti aquela energia como se fosse uma mão por dentro assim dos cabelos. E eu senti, aí foi quando veio aquela coisa na mente. Chegou a hora de você pôr em prática o que você aprende nos livros que você lê, naquilo que você tenta ensinar na evangelização às crianças, aos jovens. Cadê? Você agora está passando por um teste. Cadê? Passar e silenciar e olhar para essa pessoa e perdoar. Então foi quando eu senti aquela vergonha. Já tinha colocado até umas frases, mas depois no outro dia já tive a oportunidade de conversar com a pessoa e nos entendermos. Então é assim que a gente tem que viver, né? Não é fácil, mas a gente trabalhando, a gente consegue. E sempre lembrando da frase do Cristo, do nosso mestre amado superior: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sempre quando a gente se encontrar em alguma dificuldade, em algum momento difícil, vamos nos lembrar desse espírito tão elevado, tão superior, que é o nosso governador espiritual da Terra, e dessa frase dele: meu jugo é suave
e meu fardo é leve. Então, com certeza, iremos nos sentir muito melhores. Que a paz esteja com todos nós e vamos agora abrir para os comentários. Todos nós possamos fazer comentários relacionados a esse tema, né? Com a palavra a todos agora. Muito obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus esteja conosco. Realmente, né? A gente que tem esclarecimento, eu me lembro que logo no primórdio, quando eu iniciei no Espiritismo, claro que o livro existe até hoje, mas tem um livro que fazia muito sucesso, que era Ah, se eu soubesse. Então era uma É, coletânea de vários livros, né? Ah, se eu soubesse. Então era ah, relato de isso mesmo. espíritos que quando viveram aqui na Terra, eles não tinham esclarecimento. Então eles só vieram conhecer o que era reencarnação, que existia vida após a morte, quando retornaram para lá, né? Relembraram. Então eles diziam, se eu soubesse, se eu tivesse o esclarecimento que vocês na Terra têm, quando está lendo esse livro, eu não teria feito isso. Então cada um tinha uma história. Então, nós espírita realmente temos um peso muito grande, que a gente não pode dizer, ah, se eu soubesse, porque nós sabemos. Agora, assim, que a gente também Misericórdia. não vai colocar uma coisa em nós assim, ah, eu vou ficar sempre com um sentimento de culpa, com sempre sentimento de cobrança, porque assim, nem a gente vai se evoluir, crescer e vai terminar surtando. A gente sabe que nós somos espíritos caminhantes, que estamos caminhando, que estamos nos evoluindo, então a gente vai cada dia, cada vez mais, vai subindo um degrau e com muito esforço a gente vai conseguindo. O negócio é não dizer assim, né? Eu deixo tudo para lá. Eu não vou fazer mais nada para mudar. Eu tenho conhecimento, mas mesmo assim eu sou feliz do jeito que eu sou. Então não pode é isso, né? Mas a gente querer sempre traçar uma meta de querer mudar, de se transformar, de querer ser alguém melhor, que sempre seja essa a nossa vontade. No começo, assim, porque a família é toda evangélica, né? Até porque teve um irmão meu, o meu irmão mais velho, ele passou, quando criança, um processo obsessivo, que na época eu jamais sonhava o que era isso, né? Mas ele dizia que sonhava com o diabo, que o diabo colocava coisas na cabeça dele, e ele foi ficando aquilo pálido, pálido, minha mãe levava ele para conversar com alguém, com senhoras idosas, assim, que tinha mais conhecimento, para rezá-la, até que conversou com pessoas evangélicas e levaram ele para a Igreja Batista. Então ele é da Igreja Batista dessa época, que eu acho que ele tinha uns 11 para 12 anos, até os dias de hoje, que ele já está quase 50 anos, ou 50 anos já. Ele é da mesma igreja, da Igreja Batista. Então, aos poucos, ele era daqueles meninos que tinha muita influência na rua, no bairro que a gente morava. Então, praticamente todas as crianças assim da rua que brincavam com ele, se tornaram evangélicas. E nós também, os irmãos, né? Eu e meu outro irmão do meio, tudo fomos para a Igreja Batista. Então eu fui assim, olhando, eu disse assim, essa é a religião verdadeira, né? Porque aí falava do céu, do inferno, nós em conversas, eu me lembro assim que meu irmão do meio, ele ficava assim, estudar um monte de pré-adolescentes ficavam assim debatendo os ensinamentos da Bíblia, da forma como a igreja explica. Então eu me lembro que meu irmão do meio certa vez encheu os olhos d'água diante dos outros, dos demais, e disse: é muito difícil ir para o céu. A gente não vai conseguir não. Ser salvo é muito difícil. E foi ali dando uma angústia tanto nele quanto nos demais, em mim. Eu digo, pronto, o caminho da gente é o inferno mesmo. Então, quando eu conheci essa doutrina que me trouxe outra visão, outros esclarecimentos, que ampliou para mim, então foi uma maravilha. Então, mas minha família, aí depois minha mãe se tornou evangélica, menos o meu pai, que até hoje não tem religião nenhuma. Então, aí quando eu chegava em casa, eu dizia, estou indo para uma religião e o nome dela é Espiritismo. Aí no começo não entenderam, pensa logo que é relacionada a religiões de origens africanas. Eu disse, não, é a doutrina espírita. E começava explicando. E assim, foi uma coisa, todo mundo dizia assim, acho que você vai sofreu muito para a família aceitar você nessa religião. Mas não. Até hoje em dia, minha mãe é evangélica,
mas ela liga para mim. Eu me lembro que uma certa vez, eu, adolescente, e ela não estava conseguindo dormir, dizendo que estava se sentindo muito perturbada. E ela me chamou, Romildo, vem aqui no quarto. Aí eu fui, ela disse assim, tu aplica um passe em mim. Olha, ela é evangélica. Tu aplica um passe em mim, por favor, que eu não tô conseguindo dormir, eu tô aqui agoniadinha. Então eu fui, apliquei um passe, e ela depois dormiu tranquilamente. Então até hoje em dia ela liga para mim e diz assim, olha, quando for ao centro espírita, faz uma oração para mim, ora por mim, porque eu tô precisando. Então, assim, graças a Deus e os espíritos amigos, eu não tive essas dificuldades, não, com relação à família, não, graças a Deus, né? Foi bem tranquilo. Eu que fico feliz. Antes eu até tinha falado com o Alberto que tava, eu disse, vou falar com o pessoal da Bahia, né? Que são as pessoas que mais estudam o espiritismo, né? Que são os espíritas que têm muito conhecimento. O que é que eu vou fazer lá? Mas foi bem acolhido por vocês. Que noite maravilhosa. Estou muito feliz mesmo. Eu espero que ter mais encontros como esse. E assim, sempre não é, no tá de frente com o tema, mas participar sempre às terças-feiras, porque às vezes eu estou no plantão, né? Mas às terças-feiras que eu tiver em casa, tá com vocês participando, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Então, grato a todos. Então, vamos neste momento elevarmos o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso mestre, nosso governador espiritual do planeta Terra e agradecermos por mais esta oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos no seu santo e bendito nome. E assim, Mestre amado Jesus, só nos resta te agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado, por mais esta oportunidade de conhecer o teu santo evangelho, a doutrina espírita, e nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática no nosso dia a dia tudo que a gente vem aprendendo, que possamos ter mais amor no coração, ter mais fé, ter sentimentos nobres, Senhor, que nos ajude e nos eleve a chegarmos dia após dia mais perto de Ti. E esse clima de paz, de harmonia, que essa luz que está a nos envolver possa também envolver e influenciar todos os nossos familiares, os nossos amigos e até aqueles que se dizem os nossos inimigos, sejam os encarnados como os desencarnados. Que a tua paz e a tua luz possam envolver a todos e nesse clima de gratidão, passamos a palavra ao nosso irmão para que finalize o trabalho da noite de hoje.